Boa noite, Murilo. Tá me ouvindo? Não aparece a opção aqui para eu te aceitar. Será onde que é aqui, hein? Eu nunca fiz sozinha. Aí, agora acho que deu, né? Deu, agora deu. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Não, já tava te ouvindo. Tu que não tava me ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Será que não é o teu volume? Não tô te ouvindo, Murilo. Fala algo aí de novo, por favor. Olá, olá. Olá. Nada? Não é. Ó, acho que agora deu. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bom. Vou entrar no Instagram. Desculpa aí, tentando, apanhando com o YouTube. Já vou entrar no Instagram, tá, Tichão? Tá. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil do engenheiro. Aconteceu esse desabamento aí em Teresina, né? E nós recebemos aí inúmeras perguntas, como que fica a responsabilidade do engenheiro nesses casos. Aí vamos fazer uma live aqui com o engenheiro, falar a parte técnica e jurídica. Já vou adicioná-lo aqui. Ele já entrou. Boa noite, Heloísa. Vamos ver aqui. Enviei o convite já para o Murilo. Oi, Murilo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo. Já tá compartilhada no Instagram ou no YouTube? Sim, está. Então, será que está dando eco? Para mim está um pouquinho aqui. Para você está normal? Olá. Para mim até o momento tá no... até o momento tá Pessoal, vocês estão normal. ouvindo? Está normal? Ah, então tá bom. Acho que é o meu que estava aqui. Pessoal, o som tá bom? Tá dando eco? Tá normal? Dá um joinha Olá, aí. olá, teste. Acho que.
Ninguém está falando nada, acho que tá. No YouTube tá normal. Tá normal, mas aqui né? no Instagram parece que tá dando um eco mesmo. Você abaixou o volume do Instagram, do seu celular? Do Instagram? Às vezes deixar mudo para não ficar os dois. Não, mas tá no fone de ouvido. O meu tá bem baixo também aqui. Vou tentar diminuir aqui. Tá normal? Pedro Henrique disse que tá tudo normal. Então tá bom, então vamos começar. Murilo, se apresente aí. Hoje já fizemos live pelo YouTube, né? Outra vez no YouTube, mas foi exclusivo para os alunos dele. Então nós já nos conhecemos e já fizemos live juntos. Prazer te receber aqui na minha casa, no Instagram. E se apresente aí para o pessoal, para os meus seguidores, que o pessoal Bem, também... pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, sou engenheiro civil aqui do Maranhão, formado já há 19 anos. Comecei a minha carreira dentro de canteiro de obras, desde a época de estagiário até depois que me formei. Trabalhei durante 5 anos com construção civil. E aí, em paralelo com isso, comecei a fazer concursos públicos, né? Meio que por esporte, por gostar de me desafiar, e comecei a passar em algumas provas dessa, né? E fui convocado. Então, hoje eu estou há 15 anos dentro de um banco público, né? Na área de engenharia civil, na parte de orçamento, avaliações e perícias de imóveis, tá? E além disso, eu tenho 4 pós-graduações, dentre elas a de avaliações e perícias. Sou coordenador também de uma pós-graduação na área de avaliações e perícias, engenharia diagnóstica e patologia das construções, e presidente também do Sindicato dos Engenheiros aqui do Maranhão, conselheiro do CREA e mais algumas coisinhas. Que legal, muita experiência aí, né, Murilo? Pouquinho, a idade já demonstra. Eu vou me apresentar também. Meu nome é Adriana, para quem não me conhece, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário, atuo exclusivamente para construtoras. Já tem um tempinho aí, tenho um curso para engenheiros, então vai ser um bate-papo aí bem legal. Nossa experiência aqui é com obras aí, o dia a dia de obras mesmo. E vamos começar, né, Murilo? Vamos lá. O desabamento aí que aconteceu em Teresina, acho que preocupou, né, abalou todos aí que assistindo aí pelas redes sociais. Como que fica a responsabilidade do engenheiro? Como que fica a responsabilidade nesse caso? É uma coisa assim tão simples, né? Primeiro que vai ter que, aguardar a perícia, né? Mas tem N fatores aí. Você quer falar primeiro aqui para o pessoal que está aqui a parte aí técnica, que já tem conhecimento, que já aconteceu, depois eu falo da parte jurídica, até o que possa ter provocado, né? Assim. Pode ser, vamos lá. Essa questão aí, né, do acidente que teve em Teresina, para quem não está lembrando, né, rodou em muitos grupos de WhatsApp. Também postei no meu Instagram, como vários outros profissionais da área de engenharia postaram, né? Até quem quiser depois ir lá no meu Instagram, uma das últimas postagens eu coloquei assim: obra é coisa séria, né? Porque assim, a gente sabe que a nossa área de engenharia, de arquitetura, tem muita gente que acha que sabe, né? E começa a trabalhar com isso e acha que é simples. E às vezes, né? O concreto a gente fala que é o melhor amigo do homem, porque para poder acontecer um acidente como esse, muitas coisas erradas coincidiram, né? Então, tem muita obra mal feita que continua em pé durante muito tempo, porque eu digo que o concreto é o melhor amigo do homem. Mas, às vezes, a gente vai passar por esse tipo de problema. Ali, para quem não acompanhou, né, é uma casa de alto padrão, que a gente observa que tem uma espécie de uma marquise, né? Só que o que chamou a atenção de muitas pessoas, né? É claro que a gente precisa, primeiro, esperar realmente a análise técnica dos peritos para poder concluir. Mas algumas coisas
chamaram um pouco a atenção nas imagens que foram divulgadas, né? Primeira coisa que a gente consegue perceber por aquelas imagens, né? Inclusive, Adriana, uma coisa que também até, de repente, a gente pode tentar fazer para quem está no YouTube depois, até colocar as imagens aqui, né? Para o pessoal lembrar desse caso. Então, ali, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que, aparentemente, a parte que desabou foi construída após a edificação estar pronta. Por que, que nós temos esse indício? Né? Porque quando a gente olha lá aquela parte que desabou, daquela laje em balança, aquela marquise, a gente observa que do local onde ela caiu é como se ela tivesse sido colocada em cima do revestimento cerâmico. Né? Então, é como se a parte que caiu tivesse ali colocada após já estar com revestimento cerâmico. Não que isso não possa ser feito, né? A gente pode ampliar depois de pronto, só que a gente teria que tomar alguns cuidados a mais, principalmente com a questão da ancoragem, né, da estrutura nova, da fixação da estrutura nova na estrutura antiga, que esse é um outro ponto que chamou a atenção, porque em algumas fotos que foram divulgadas, aparece lá só um pedacinho de ferro que entrava na estrutura original. Então, a gente sabe que, pela norma técnica, existe, né, um tamanho, para poder utilizar uma linguagem mais simples, uma vez que pode ter advogados aqui também assistindo a gente. Então, para usar uma linguagem mais simples, existe um tamanho da ferragem que precisa entrar na estrutura anterior, a gente chama isso de ancoragem, né, para que possa se tornar, então, seguro. Então, a princípio, parece que foi um erro de execução devido a uma obra posterior ao projeto original que estava lá feito. E uma coisa importante, Adriana, que inclusive eu já vou aqui também puxar para a parte jurídica, é que duas coisas que são importantes. A primeira delas é que a gente fala assim, tem que estar de acordo com a norma, né? E muita gente fala assim, o que é a norma? A norma é uma NBR, né, que é uma norma brasileira, que ela é feita pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aí muita gente fala assim, mas Murilo, a norma não é lei. Mas vamos lá, e aí a Adriana vai me corrigir se eu estiver errado, no Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, artigo 49, diz lá o que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, né? E um desses itens fala exatamente que é vedado ao fornecedor de serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas técnicas, inclusive cita lá a ABNT. Então, assim, não existe uma justificativa para que a gente não cumpra essa norma técnica. Não é isso, Adriana? Isso. Quando a gente fala de norma, tem as normas reguladoras, que é as NRs. Elas são instituídas aí pelo Ministério do Trabalho, né, que direciona aí a segurança, a medicina do trabalho, elas são obrigatórias, e o descumprimento pode levar a multa, a interdição, embargo aí da obra. Mas as normas da BNT, elas também devem ser cumpridas, porque ela também tem um padrão, né, a seguir aí o engenheiro, para os engenheiros seguir. Inclusive, é até interessante para eles, porque vem a proteger eles também, né? Porque ontem nós fizemos uma live com o Rangel falou isso. É a vantagem para o engenheiro até de estar resguardado, né? Por ele estar resguardado ali por uma norma da ABNT, que ela não é de uso obrigatório, mas ela não vai assim, você não utilizou a norma da ABNT, vai ter multa, vai ter embargo, não, mas ela tem a orientação de que seja utilizada a ABNT. E a norma reguladora, que são as NRs, elas são de uso obrigatório e pode ensejar aí até o cancelamento, o embargo da obra e a outras penalidades aí. Então, assim, as orientações são que devem sim cumprir todas as normas da ABNT e principalmente as NRs. É isso mesmo, sua orientação está certa, é isso mesmo. Uma outra coisa também que eu gosto de destacar, principalmente para os profissionais que estão recém-formados, né? Que a gente sabe que uma coisa muito importante é a questão do projeto, né? Então, para que a gente possa executar uma obra,
a gente tem que ter o projeto. Claro que a gente não vai conseguir saber se naquela obra existiu o projeto daquela ampliação ou não, ou se foi feito sem projeto, enfim, mas o ideal, claro, é que tenha o projeto. E aí uma coisa que é importante o pessoal entender é que, assim, muita gente pensa assim, o jovem engenheiro, o jovem arquiteto que vai começar uma obra. Eu tenho um projeto aqui que um outro profissional fez, ele assinou uma ART ou uma RRT, então a responsabilidade por aquele projeto é dele. Mas é importante a gente lembrar que a gente tem conhecimento técnico também. Então, se porventura a gente pegar um projeto, né, que a gente saiba que ele está com alguma coisa errada, a gente não vai executar errado para só por dizer assim, olha, a responsabilidade é dele, eu não quero nem saber, eu fiz do jeito que ele colocou no projeto. Porque eu também serei responsabilizado, mesmo que eu diga, olha, mas eu segui o projeto. Não, mas tu tinha condição de saber que esse projeto não estava adequado. Então, a gente precisa entender essa nossa responsabilidade, não é isso, Adriana? Com certeza, seria aí um caso de uma responsabilidade solidária, né? Porque na hora que você recebe um projeto, o engenheiro ele é obrigado a executar a obra conforme o projeto, mas ele tem que fazer essa análise, né? Ele é obrigado a informar o projetista, o proprietário, que não tem como executar aquele projeto, né? Daquele jeito lá. Se ele não informar e ele executar, ele também vai ser responsabilizado. É o que a gente fala aí, a responsabilidade solidária, tá? Então, você vai solidarizar aí uma solidariedade que ninguém quer, né? Com esse projetista. Então, sim, você tem que fazer essa análise e tem que recusar a cumprir aí um projeto que você sabe que não está conforme as normas, né? E outra coisa também que eu gosto sempre de chamar a atenção do pessoal, que está começando principalmente, é em relação também a um outro profissional que pode atuar na obra, que é o chamado fiscal de obra, né? Então, principalmente nas obras públicas, imagina, por exemplo, que uma prefeitura vai contratar uma empresa para executar uma escola. A prefeitura vai ter que ter um profissional, que é o responsável por fiscalizar a execução, para saber se aquele profissional que está executando, né, está cumprindo com o projeto, com as especificações técnicas, tá? Isso, inclusive, pessoal, deveria até mesmo nas obras privadas ter. Imagina o seguinte: eu, Murilo, contratei uma empresa para construir a minha casa, que poderia ser exatamente aquele exemplo que nós mostramos, né, da casa lá no Piauí. Então, por exemplo, eu não sou profissional, vamos supor que eu não fosse profissional de engenharia. Então, eu não vou saber se aquela empresa que está executando de forma correta ou não. Eu, Murilo, como proprietário, como leigo, se fosse, poderia contratar um outro profissional para fiscalizar a execução daquela empresa, para saber se aquela empresa está executando tudo de acordo com o projeto, com as especificações. Então, o que acontece? Muita gente é levado a pensar, às vezes o profissional está desempregado e está precisando ali de dinheiro, a pessoa chega e fala assim, olha, em obra pública isso acontece demais, eu estou precisando fazer uma medição ali para poder receber o dinheiro do banco e eu preciso só de uma assinatura de um profissional como responsável pela fiscalização da obra. E aí, só isso, né? Que muitas vezes ele só assinar esse papel aqui, isso não é problema nenhum, não vai matar ninguém, não vai derrubar nenhuma obra. Ele vai lá e assina na inocência. Só que o que acontece? Quando você assina uma planilha de medição, que tem lá todos os serviços que foram executados pela empresa, quando você assina como fiscal, você está dizendo que você entende que tudo aquilo que foi executado naquelas quantidades e de acordo com o projeto e com as especificações técnicas. E recentemente, Adriana, não sei também se tu ouviu em algum lugar esse vídeo, aconteceu também uma situação muito parecida com essa que eu estou contando, né? Uma determinada obra pública de uma escola na região de Brasília, o profissional foi lá e uma empresa foi lá e disse que fez todas as fundações de uma escola. Aí, essa empresa distratou, ela recebeu aquele dinheiro, distratou, né? Ou seja, abandonou a obra e houve um distrato, e o órgão contratou uma outra empresa. Ao contratar essa outra empresa, o que acontece? Ela foi ver, olha, já está executando as fundações,
mas deixa eu ver realmente se foi. E contratou um consultor para analisar. Então, uma estaca, né, que era para ter 15 metros de profundidade, quando ele foi mexer e tirar, ele fez só assim de 20 centímetros de altura. Então, ele fingiu que fez para receber aquele valor como se tivesse executado o serviço completo. E aí, o que acontece? Muita gente vai falar, pô, o engenheiro executou, claro que vai ser responsabilizado, mas é importante saber que se aquele recurso foi liberado, é porque um fiscal assinou dizendo que foi feito. Né? Então, é muito importante que você entenda que, por mais que você, às vezes, ache que é só burocracia, é só assinar um papel, mas quando você assina, você também ali, mesmo não tendo executado a obra, mas se for fiscal, também tem uma corresponsabilidade aí, né, Adriana? Com certeza. E isso é comum também no direito, advogados que acabam de formar, vou assinar uma petição para o colega, né? O colega que trabalha como servidor público não pode assinar, então eu vou assinar com ele. E acaba aí também infringindo a legislação e sendo corresponsável por isso. Então, se você estudou tantos anos aí, para você ter esse direito a essa assinatura, ser o seu RRT de uma obra, né? Não é por acaso, a responsabilidade é muito grande. Jamais pegar assinar aí sem ter conhecimento, se não foi você que fez o projeto, não conhece, não é você que vai executar, você está traindo aí a responsabilidade para você, vai ser corresponsável aí, com certeza. E Adriana, tem uma pergunta aqui de uma aluna nossa, que é a Débora Carvalho, aqui no YouTube, e eu achei uma pergunta muito pertinente. Eu vou primeiro falar da parte técnica e depois tu falar da parte jurídica para saber a responsabilização desse profissional. Ela está dizendo o seguinte, mas se eu sou contratado por um proprietário e ele quer o projeto fora das normas, o que eu faço? Ora, vou falar da parte técnica, Débora. Quando ele te contrata e você, então, está ali envolvida naquilo, você é a pessoa que tem que dizer e afirmar para ele, olha, do jeito que está, não tem como executar, porque está fora das normas. Então, se você aceitar isso, a fazer do jeito que o proprietário quer, você não está exercendo a sua profissão, né? Porque a sua profissão é dizer para ele o que é o certo e o que é errado. Então, na minha opinião, das duas, uma. Ou você não executa, né? Porque, olha, eu apontei que precisa de correção aqui do projeto, o dono do imóvel não quer que eu faça a correção, então eu não tenho como executar, porque se eu executar, eu vou estar assumindo essa responsabilidade, tá certo? E aí eu vou agora passar para a Adriana falar da parte jurídica. Adriana, nesse caso, né? Se o cliente, não, mas eu quero desse jeito mesmo, e o profissional for lá e fizer do jeito que o cliente quer, mesmo sem seguir as normas, e lá na frente der um problema. Então, vamos começar assim para entender. Primeiro, obra é coisa assim, algo muito complexo. Tanto é que no Código Civil estabelece lá um nome especial para o contrato de obra, que é o contrato de empreitada. Ele é um contrato de prestação de serviço qualificado. Ele foi denominado diferente e as responsabilidades são bem diferentes de outra prestação de serviço. Por quê? O contrato de construção de obra é um contrato de resultado, né? Eu, Adriana, vou contratar o Murilo, engenheiro, para executar a minha casa. Eu confio que ele tem a técnica, né? Que ele vai executar ali, ele tem que me entregar a obra. Então, ele tem uma obrigação de resultado, diferente do meu serviço como advogada, que é um serviço de meio. Então, só por isso, vocês já imaginam aí a responsabilidade. E no Código Civil, estabelece que o engenheiro, o construtor, tem que executar conforme o projeto, conforme as normas e legislação. Então, se o projeto não está em conformidade e você executar, você está traindo para você essa responsabilidade. Acontecendo algo aí, você vai ser corresponsável, vai ser essa responsabilidade aí solidária com o projetista. É muito sério isso, gente. E Adriana, uma coisa também que os profissionais precisam entender, e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, é que existem dois tipos de responsabilidade aí, né? A responsabilidade civil, né? Uhum. Ou seja, de indenizar ou de corrigir o problema, e, no caso, a responsabilidade penal, né? Se porventura isso causar um dano a alguém.
Então, como é que funciona essa questão da responsabilidade civil e penal para o profissional de engenharia de arquitetura? Na verdade, são três. É a responsabilidade civil, administrativa, que é perante o Conselho e o CREA, né? Pode ter multa, pode ter suspensão, até mesmo cancelamento do registro. E a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, aí os danos, né? Danos materiais, quais são os prejuízos aí materiais que o proprietário, o dono da obra teve, e os danos morais também, tá? Então, assim, o que teve de dano, de abalo emocional para ele? Então, quando a gente fala no direito civil, a gente está falando aí pode ter dano material e o dano moral, tá? É bom a gente falar um pouco sobre as espécies de contrato para vocês entenderem como que funciona a responsabilidade. Então, existem aí três formas, as mais usadas formas de contratos de construção civil, que são os contratos de empreitada. Tem empreitada mista, que é aquela com fornecimento de mão de obra e materiais. Tem a empreitada de lavor, que é a empreitada só de mão de obra, e tem a empreitada por administração. E a responsabilidade do construtor perante a legislação é a depender desse contrato. Então, no contrato de empreitada mista, que você fornece o material, você tem responsabilidade tanto pela execução, pelos serviços, quanto, né, pela mão de obra, quanto pelo material. Então, é um risco muito maior. E essa responsabilidade, a gente fala no direito que é uma responsabilidade objetiva. Pela solidez e segurança, é objetiva, independe de culpa, tá? Mas eu vou... a culpa não foi minha, foi do fornecedor, não importa. Se você forneceu o material, você vai ser responsável. Então, o que você pode fazer nesses casos para amenizar? Fazer sempre um memorial descritivo, detalhando todos os materiais, as marcas, tá? Porque no momento de perícia, tudo que você utilizou para você chamar esse fornecedor aí para ser corresponsável. Mas a sua responsabilidade não vai afastar. E sempre, né, notas fiscais, anexar todas essas notas fiscais. Então, quando você assume uma responsabilidade de fornecer o material, essa responsabilidade é muito maior. Você vai ficar aí por 5 anos respondendo pelos materiais que você colocou na obra e pela mão de obra. Quando você só pega um contrato, você assina um contrato só de lavor, que é só mão de obra, aí é uma responsabilidade subjetiva. Por quê? Vai depender de culpa, tá? Aí vai ter análise. No caso ali, o engenheiro só forneceu a mão de obra, ele não forneceu o material, e for detectado ali na perícia que a culpa é do material, vai eximir a responsabilidade do engenheiro que somente executou, a não ser que ele tenha sido negligente, imprudente, tá? Por quê? O que é isso? Quando a gente fala responsabilidade subjetiva, é o quê? Que vai depender de culpa, né? Então, na empreitada de lavor, só se ele teve culpa. Ele viu que o material não era de boa qualidade, ele recebeu esse material e colocou na obra, né? Utilizou esse material e não denunciou, né? O termo que o código usa, e não denunciou ao proprietário. Então, se você... Às vezes, o que acontece? Acho que tem uma pergunta aqui. O proprietário não quer utilizar um material de qualidade e você sabe que vai dar um problema naquela obra. Se for uma coisa ali de estética e tudo, que você acha que não vai ter um problema ali de segurança e solidez, você faz um termo de uma declaração, né, um termo de responsabilidade, ele assina. Mas se envolver solidez e segurança, gente, recusem, porque você depois pode responder aí como imprudente, né, que você foi imprudente ou negligente. E a administração, a mesma coisa, você vai receber um percentual para administrar. Não será responsável nem pelo material, nem pela mão de obra, somente pela administração, recebe um valor. Então, vai ser uma responsabilidade subjetiva também, que vai depender de culpa. Caso a mesmo jeito, se você recebeu esse material e não analisou,
um material que não era conforme ali as normas, um material que você sabia que não era o adequado e você utilizou, você vai responder por culpa. E se a mão de obra estava executando de forma errada e você também não denunciou, você não cobrou, você também vai responder aí por culpa. Então, essa diferenciação aí nessas empreitadas. Eu queria até dar um exemplo sobre esse caso que tu falou aí, que aconteceu numa obra pública aqui no meu estado, né? Por exemplo, geralmente numa obra grande, o concreto ele é comprado de uma usina, né? Então, eu não vou fazer o concreto na obra, eu contrato uma usina que leva um caminhão até a obra, né? Para despejar o concreto. E aí a gente fala assim: olha, eu solicitei para a usina um concreto com uma determinada resistência. Só que o que acontece? A gente recebe o concreto, a gente não tem como saber no olho se aquele concreto tem aquela resistência. Então, a gente precisa fazer um ensaio, né? Pegar um pedaço, uma amostra daquele material, mandar para o laboratório para fazer o teste e verificar se realmente aquilo que eu comprei foi o que eu recebi, tá? Ah, Murilo, mas a gente vai falar assim, Murilo, mas nesse caso, se eu comprei e paguei, o responsável é o fornecedor. Negativo. Vou dar um exemplo aqui real. Nesse caso, uma obra pública, né, o construtor começou a executar e na planilha dele não tinha o custo desse ensaio tecnológico, que é uma coisa muito barata, mas não tinha. Então, qual foi a dele? Se não tem, eu não vou receber por isso, então eu não vou fazer. E aí continuou fazendo a obra. O que acontece? Depois, muito tempo, houve um distrato, essa empresa saiu. Antes da prefeitura, né, que era uma obra pública, contratar outra empresa, ela resolveu fazer contratou um consultor para verificar a solidez daquela obra que estava lá feita, né, aquele início de obra que estava lá feito. E nesses testes que foi verificado por esse consultor, se verificou que esse concreto estava com uma resistência muito abaixo daquela estipulada dentro do projeto. E aí, antes da prefeitura acionar judicialmente o construtor que tinha recebido o valor por aquela estrutura e que o consultor condenou, ele disse, olha, é mais barato implodir isso aqui e construir de novo do que reforçar essa estrutura. Então, antes da prefeitura acionar judicialmente o construtor, chamou o construtor e disse, olha, me prova que o concreto que você comprou está de acordo com as especificações do projeto. Como ele não fez esse ensaio, ele não tinha a prova. Ele trouxe só a nota fiscal, mostrando o seguinte, não, tá aqui, ó, eu comprei o concreto com essa determinada especificação, mas eu não sei se o que eu comprei é o que eu recebi. Então, as pessoas precisam ter essa noção dessa responsabilidade nossa de realmente verificar se, olha, eu comprei aquele determinado material, mas eu tenho que saber se o que eu recebi e que eu apliquei na obra realmente tem as especificações técnicas exigidas, né, para aquele determinado projeto. Nossa, com certeza. Ontem eu até brinquei com o Rangel, que eu adoro a construção civil, mas eu jamais seria engenheira, porque é muito complexo, é muita responsabilidade, né? Mas tem como vocês diminuírem, né? Se eximirem de muitas responsabilidades. Fazendo as normas, seguindo as normas, documentando tudo, né? No caso aí, uma economia para ele aí que com certeza saiu muito mais caro, né? Então, às vezes, assim, tudo eu falo, ontem teve perguntas, se o projeto, eu faço um projeto e vejo que não está sendo executado, o proprietário não está executando conforme eu fiz o projeto. Gente, notifique, essa notificação não precisa nem ser uma notificação feita por um advogado, comunique por e-mail, por escrito, que ele não está executando conforme o projeto e que você vai dar baixa na RT, e você dá baixa ali para eximir a sua responsabilidade, né? Não fique correndo o risco, tudo que você vê, você só está executando, só administrando, tudo que você viu que não está adequado, lá no diário de obra, conste no diário de obra, comunique ao proprietário, vai se certificando aí de documentos para te resguardar. Porque nesse caso aqui, pode ter inúmeras coisas, porque na construção civil tem muita subcontratação.
Então, primeiro, para a gente saber o que aconteceu lá em Teresina, para saber se ele tem. Ele tem a responsabilidade contratual, né? A gente está falando aqui em tese, o que poderia ter? Responsabilidade contratual vai depender do contrato, se ele forneceu ou não material, para a gente entender. Tem a apurar responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, criminal, e ainda tem as questões que tem as subcontratações, que é a contratação de empreiteiro, que é muito comum dentro da construção civil. E eu falo muito para os meus alunos, para os meus clientes, faça um contrato muito bem feito quando você vai empreitar. Por quê? Você acha que está empreitando ali e que a responsabilidade você passou para ele e você não vai ter mais. Gente, não é assim, viu? Você tem que fiscalizar esse serviço, tá? Então, faça um contrato bem feito, verifique se ele está cumprindo. Porque perante o cliente, quem vai responder é você. Você que é a RT da obra, né? Você que vai responder perante o cliente, você que vai responder caso ele não pague os funcionários, né? E pode chegar até você uma responsabilidade subsidiária. O que é isso? Caso ele não pague, primeiro os funcionários vão levar ele na justiça, né? Vão ajuizar uma ação contra ele. Ele não pagando, vai chegar até você. A mesma coisa, a questão fiscal, né? Os impostos, tributos, ISS, que é alto aí, um custo alto para a construção civil, INSS. Se ele não estiver pagando, você vai pagar. Então, assim, amarrar todos esses contratos. Pode ter vários envolvidos aí e todos serem corresponsáveis. Então, todo contrato que você fizer, se certifique de fazer toda essa documentação e fiscalize. Nos nossos contratos, sempre que tem empreitada, que tem a subempreitada, nós colocamos a obrigação de só fazer o pagamento desse empreiteiro mediante os recibos de pagamento da equipe dele, tá? Colocamos também uma caução. Essa caução é muito usada aí, né, em obras públicas, né, Murilo? A caução aí, a reserva técnica, né? Nós usamos muito isso nos nossos contratos. É um percentual que fica ali retido de 5%, toda medição retém aquele valor de 5%, porque se tem algum BO ali na obra, algum vício, algum erro ali, você já corrige. Se o empreiteiro não corrigir, você já tem esse valor retido para corrigir. E você pode entregar aí esse valor, o final, na hora que terminar as etapas, ou ficar com esse valor que a lei permite, até 180 dias, você pode reter esse valor, até 180 dias após o término desse contrato. Por quê? Porque pode aparecer um vício ali oculto, né? Nem sempre os vícios aparecem ali de imediato. Então, pode, depois que entregou, aparecer uma fissura, aí você vai estar, pelo menos, resguardado ali com o dinheiro do empreiteiro para pagar, para corrigir esse erro. Porque o ideal seria o quê? Cada um tirar a sua RT. A fundação, um vai fazer, ele tira, outro a parte, cada um responsável ali pela fase da obra. Mas muitas das vezes isso não acontece. Quando não acontece isso, aí sim você tem que ter muito cuidado com o seu contrato e também com essas estratégias aí para amarrar o recebimento, né, o pagamento aí do empreiteiro, para você não assumir responsabilidade e depois ficar aí no prejuízo, né? Porque obra, a gente, assim, eu como advogada aqui de construtora, sei que é financeiramente é bastante rentável. A construção civil não parou aí na pandemia, realmente aí, né, está sustentando, levando aí o Brasil, movimentando o Brasil. Acho que a construção civil é um dos setores aí que realmente suportou, né? Não parou nenhum momento aí na pandemia. É rentável, mas você tem que se precaver, saber, conhecer aí quais são os seus direitos, as suas responsabilidades, para você não assumir responsabilidade que não seja sua. Vejo tanto isso, engenheiro que assume responsabilidade no contrato que não é dele, assina um tipo de contrato que a responsabilidade é do proprietário e ele que assume por falta de conhecimento. Então, assim, para evitar ter prejuízos, porque o nosso objetivo com o negócio, né, é lucrar, é ter dinheiro, não é dor de cabeça e prejuízo, né, Murilo?
E, Adriana, e uma pergunta importante aqui, que é em relação à questão da garantia, né? Tu falou que é 5 anos, mas, por exemplo, para a parte estrutural, né? Então, eu fiz uma casa, um prédio, então é toda a responsabilidade minha e garantia por 5 anos, ou existe, por exemplo, na parte estrutural um prazo maior? Então, tem assim, explicar a diferença entre garantia e vida útil, né, do imóvel. Temos a garantia, que é obrigatória por lei, solidez e segurança, de 5 anos. Dentro desse prazo de garantia, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa. Se você forneceu o material, você fez, o proprietário, aconteceu alguma coisa, ele não precisa provar a sua culpa. Tá? Você já vai ser acionado diretamente para indenizar, ou no caso, até ele poder até devolver esse imóvel, vai depender do contrato. Aí, o que acontece? Após isso, como a estrutura, né? Depois disso, se ele não deu manutenção, o proprietário ele tem a obrigação aí que entra o contrato, os termos, né? Na hora que você entrega a obra, o importante é entregar o termo de entrega de obra, o manual do proprietário, para que ele saiba quais são as manutenções que ele é obrigado a fazer. Depois desses 5 anos, se o proprietário tiver com a manutenção em dia e acontece alguma coisa, você será responsabilizado. Só não será se foi culpa do proprietário. Então, continua a sua responsabilidade nessa parte estrutural e vai continuar. Por quê? Aconteceu, por exemplo, esse caso. Foi feita a perícia e o perito identifica que, ainda que o proprietário tenha feito todas as manutenções ali que são obrigatórias, ainda assim aconteceria isso. Era um problema estrutural ali que, independente da manutenção, aconteceria. Aí sim você vai ser responsabilizado. Deu para entender? Deu para entender. Agora, uma outra pergunta também que é muito comum nessa nossa área é o seguinte: às vezes eu entrego uma edificação e ela não está com nenhum problema, né? Mas o problema pode acontecer durante o uso dela, né? Nós chamamos isso, na parte de patologia das construções, de vícios ocultos. Foi uma falha de execução, não apareceu naquele momento e às vezes pode ficar anos sem aparecer aquele problema. Mas se lá na frente, ainda que tenha ultrapassado esses 5 anos de garantia, se ficar comprovado que, olha, esse problema aqui foi causado lá na fase de execução e, claro, ninguém tinha a visão de raio-x para poder olhar dentro do concreto. Nesse caso, o construtor continua com a responsabilidade? Então, o que acontece nesse caso? Teve uma pergunta que eu me perdi aqui com a resposta. Entregou e aí teve um vício oculto. A gente fala assim, que tem os vícios aparentes, que são aqueles fáceis de serem identificados, né? E tem os vícios ocultos, que só com o tempo ali aparece surpresa. Aí tem, assim, doutrina, jurisprudência e assim, não é unânime o entendimento. Mas, na maioria dos casos, o que acontece? O proprietário vai ter o direito de acionar esse construtor dentro de 180 dias, até 180 dias, a partir do momento que ele observe esse vício. Então, aí, na prática, esse vício aí, pela uma estrutura, seria mais que assim, a vida útil toda desse imóvel, você tem essa responsabilidade, porque vamos imaginar que daqui 30 anos acontece esse vício. Ele pode, sim, te acionar, falando que, desde que ele não espace esse prazo. Por exemplo, começou uma fissura aqui, pequenininha, e eu não te avisei, né? Não comuniquei a você, estou esperando. Aí eu perdi o prazo passou o prazo de 180 dias, virou uma cratera. Aí, se for comprovado que eu não te acionei no prazo correto, aí exime toda a sua responsabilidade. Mas ainda isso é meio que nebuloso na jurisprudência. Tem jurisprudência que entende que não, que senão a responsabilidade seria eterna do construtor,
tem essa divergência. Então, o que teve uma pergunta aí, como sabe se ele está fazendo a manutenção? Aí que entra, ele tem que te provar. Por quê? Se você faz os contratos com ele, se você é responsável pela empreitada total, todas as pessoas que trabalharam na obra, você tem o contato deles, você que contratou, você no manual, você já coloca ali o contato de todos, e ele dando ali o termo de recebimento de cada serviço e o prazo que ele tem de manutenção. Ele tem que te comprovar que ele fez essa manutenção. Então, por isso a importância desses documentos, tá? Comprovar que ele fez, porque senão, como que, né? Ele tem que comprovar que ele fez a manutenção, o proprietário. Mas isso você que tem que entregar para ele, o termo de entrega de obra, o manual do proprietário, né? Os prazos ali, porque vai depender de cada material, tem o prazo, para que ele saiba, uma calha, estou chutando, viu, gente? Não sei, uma calha tem que fazer uma revisão uma vez o ano, 2 vezes, e ele não fez, ele vai perder aí essa garantia. Então é isso, é vocês se cercarem aí de documentos, tá? E comprovando aí que você está fazendo tudo certo, você vai eximir aí as suas responsabilidades. Duas coisas muito interessantes que a Adriana falou. Uma é a importância desse manual do proprietário, né? O manual do usuário. Porque lá vai ficar consignado a forma e a periodicidade em que o usuário terá que fazer as manutenções, tá certo? Então, o que acontece? Se lá está dizendo que você não pode jogar, por exemplo, que para poder limpar o piso, tem que limpar apenas com desinfetante, etc. e tal, e o proprietário usa um ácido, por exemplo, né, ácido muriático ou coisa parecida para limpar, e detona o piso, causa manchas, etc. e tal, você tem como provar, olha aqui, ó, já tínhamos colocado aqui no manual que essa limpeza não podia ser feita com esse tipo de material. Ou, por exemplo, onde é que passa as instalações elétricas da edificação para evitar que numa reforma ele cause algum tipo de dano. E uma outra coisa muito importante é isso que a Adriana falou em relação, por exemplo, ao síndico, né? Da responsabilidade que ele tem de tudo documentar. Então, a gente vê muito acontecer de chamar o Zé Pedreiro lá da esquina, faz a reforma que é necessária, mas é tipo assim, ali não gerou nenhum tipo de documento que vai ficar para a posteridade, para mostrar quem é o responsável por aquela reforma, que aquela reforma foi feita, né? Então, futuramente, isso pode ser uma evidência. Então, a gente precisa realmente documentar tudo. E sobre isso, inclusive, Adriana, eu queria comentar um caso aqui que é bem emblemático, para poder também ver a tua opinião, porque eu acho que isso é algo que nós, engenheiros e arquitetos, eu falo muito que nós somos muito ruins de marketing, né? A gente precisa educar o nosso público, mostrar para ele a responsabilidade que ele tem e por que ele deve nos contratar. E um exemplo que eu dou muito clássico é em relação ao síndico, né? O síndico, muitas vezes, ele não tem a noção do tamanho da responsabilidade que ele tem. Então, por exemplo, se eu moro num edifício e eu faço uma reforma dentro do meu apartamento, o síndico ele tem a obrigação de saber se aquela sua reforma vai causar algum dano para a estrutura como um todo. Por isso que existe até uma norma hoje específica para tratar das reformas, né? Onde eu precisaria apresentar esse projeto para o síndico, né? O síndico, então, contrataria um profissional para analisar se aquela obra não vai causar nenhum tipo de impacto na edificação. O síndico teria que fiscalizar essa obra, claro, com o profissional, para saber se aquela pessoa realmente não está causando nenhum dano até o momento final. E aí eu vou só lembrar de um caso bem emblemático que teve há alguns anos atrás, deixa eu ver aqui até se eu vejo qual foi o ano aqui. Salvo engano, foi lá em 2012. Teve um prédio lá no Rio de Janeiro que caiu, que foi o edifício Liberdade, né? Para quem não lembra, estava tendo uma reforma no 9º andar e aí tem uma discussão técnica até hoje, né? De se foi essa reforma, ou seja, será que o pedreiro quebrou uma estrutura, era para quebrar só a parede, quebrou o pilar da edificação e por isso ela cedeu, de modo que esse edifício ele desabou e ainda derrubou 2 edifícios que eram do lado dele, porque eram muito colados, né, no centro do Rio.
Então, desabou e quase afeta, inclusive, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é até uma edificação histórica. E aí, na sentença, a juíza, ela responsabilizou também a síndica, tá? Sim. Por quê? Porque ela contratou diretamente o pedreiro e, tipo assim, sabendo como deveria saber da responsabilidade dela e que ela teria que ter contratado um engenheiro, então, por mais que foi aquilo que a Adriana comentou, na hora que eu contrato uma equipe de profissionais que vai fazer o meu serviço, eu não me isento da responsabilidade. Então, ela sabia que ela teria que contratar um profissional, um engenheiro, um arquiteto. Ela simplesmente contratou o pedreiro, deu ordem para os pedreiros, né? Ou seja, atuou ali como quase querendo ser um engenheiro, e por isso ela foi responsabilizada. Não é isso, Adriana? Comenta um pouquinho sobre esse tipo de responsabilidade. Então, aí ela pode responder responsabilidade civil e criminal, né? Porque o síndico pode ser respondido até por responsabilidade criminal. O bem comum, que é a responsabilidade dele, de a academia, né? Os bens aqui que é comum do prédio, é responsabilidade do síndico do prédio cuidar, mas as obras internas também, igual você falou, eles têm que inspecionar. Então, quando eles não fazem isso, também estão assumindo essa obrigação aí para eles, assumindo essa responsabilidade para eles. O síndico pode sim ser responsabilizado. É muito sério isso, viu, gente? Então, assim, eu vou contratar um mestre de obras que sai mais barato ali, porque eu não quero um engenheiro, esse mais barato pode sair muito caro, né? Vou contratar só o pedreiro, porque... E aí você está assumindo uma responsabilidade, o proprietário aí assumiu uma responsabilidade para ele mesmo. Acontece alguma coisa ali com os vizinhos, né? A obra danifica ali algum empreendimento do vizinho, ele vai ser responsável. Então é muito sério. E é isso mesmo, o síndico pode ser responsabilizado civil e criminalmente. E mesmo por um acidente de trabalho, né? Por exemplo, se eu contrato diretamente o pedreiro, por exemplo, o pedreiro sobe lá em cima da minha casa e aí ele cai, né? E sofre algum tipo de dano físico, né? Ou até vem a óbito, eu também estou assumindo uma responsabilidade, porque eu teria que ter um profissional responsável técnico, né? E assim, no momento em que eu contrato esse profissional, a obrigação de quem contratou é disponibilizar os meios de proteção. Então, se essa pessoa... Com certeza. não, mas eu já sou acostumado a subir sem equipamento de proteção. Na verdade, a responsabilidade é de quem autorizou, né? Não é isso, Adriana? Que ele subisse daquela forma. A questão aí de segurança, né? Segurança, salubridade do ambiente é responsabilidade do contratante e do contratado. Então, se acontece um acidente ali, ele não tem os equipamentos, não tem o uso, esse proprietário está assumindo a responsabilidade ali para ele. Então, é isso mesmo. Ele vai ser responsabilizado aí civilmente. Se contratar até trabalhista, por exemplo, ele contrata um pedreiro, aí o pedreiro não paga o servente, esse proprietário vai ser acionado aí na justiça, tá? Porque o pedreiro não pagou, então ele assume toda essa responsabilidade. Então, por isso que é importante você contratar uma construtora, né, que é responsável ali, que tem a sua equipe, que tem a RT, tem a responsabilidade técnica, porque você, como proprietário, também vai estar assumindo essa responsabilidade. E o Fábio Henrique aqui no YouTube, inclusive, ele fez uma colocação que é bem pertinente, que ele fala que a empresa é responsável até se o empregado sofre um acidente indo de casa para o trabalho, que é o acidente de trajeto, né, Adriana? Então, essa questão aí, trabalhista, teve algumas alterações, viu? Essa questão trabalhista aí, eu não sei te falar como que está indo para o trabalho, eu sei que teve alterações, antes era assim, a gente fala que é o horário itinerário ali, né, que é o horário que ele voltava para casa, além, o empresário tinha que pagar o empregador e ele era responsável pelo acidente. Eu acho que por acidente ele continua sendo responsável, sim, mas eu não tenho certeza dessa parte trabalhista e eu vou arriscar, não, porque eu não acompanhei essa mudança aí. Acho que sim. Sobre essa questão que a gente estava falando agora há pouco da responsabilidade, né, pessoal? Eu queria até contar um caso para vocês aqui, que assim, às vezes a gente
cai numas sinucas, né, da vida, até mesmo com parente, né? Vou dar um exemplo aqui, que há uns 10 anos atrás ou mais, eu tive uma namorada, que aí eu lembro que ela quis reformar a casa dos pais, né? Queria botar um segundo andar. Aí eu peguei e disse, não, vou ajudar então, vamos lá. Ó, primeiro passo, a gente vai ter que contratar um projeto, né? Chamei um amigo meu que entendia da parte de projeto, para poder elaborar o projeto, para a gente poder começar a obra. Aí, claro, tinha um custo o projeto, né, estrutural, para saber da resistência para receber esse segundo pavimento. Aí os pais dela disseram assim, não, vai ficar muito caro, a gente vai chamar aqui um pedreiro aqui que já fez as casas da vizinhança toda, sem projeto. Aí eu falei, olha, é isso mesmo, então eu, Murilo, já vou avisar que eu tô fora. Não me peça mais apoio nessa casa, porque senão eu vou me vincular a essa obra. Se depois tiver um problema lá na frente, mesmo que eu não esteja lá todo dia, mesmo que eu não assine uma RT, se eu pelo menos visitar a obra aqui, lá na frente vão dizer, olha, tinha um engenheiro que vinha aqui e olhava a obra e não fez nada. Então eu, Murilo, estou fora, deixei isso claro. Aí o que aconteceu? Passou mais um tempo, os vizinhos denunciaram, né, essa obra para o CREA. O CREA foi lá e exigiu a responsabilidade, a anotação de responsabilidade técnica, né, da execução dos projetos daquela obra. Aí eu lembro que essa namorada veio, ô Murilo, pelo amor de Deus, é só um documento. Assina para mim. Negativo, estou fora total. Mas não vai acontecer nada. Eu digo, olha, eu não sei. Se até o teu pedreiro tropeçar lá, cair no chão e se machucar, eu sou responsável se eu assinar essa RT. Então, com certeza. Que fique a dica, né? Namoradas vão e vêm, mas o nosso CREA é eterno, né? O CREA, o seu nome aí, né? Lutou, estudou aí. Nossa, não pode não, gente. E tem muita gente que não preocupa com isso. Então, assim, teve algum problema, viu que você que fez, igual eu citei antes, viu que o proprietário está executando de forma diferente, viu que tem alguma coisa errada, comunique, já dá baixa nessa RT, não fica responsável ali, e muito menos assim, aí um projeto aí, assim, uma responsabilidade aí, num caso desse, porque você está assumindo a responsabilidade aí para você. Acho que travou, voltou, deu uma travadinha aqui. É isso, show tem mais alguma pergunta aí, ou o Murilo, pessoal aí que você acha que... É o quê? Tem alguma pergunta aí do pessoal? Deixa eu ver aqui. Falou? Deixa eu ver aqui se é uma pergunta aqui no YouTube. Essa aqui é interessante. O Rafael Rocha, ele fez um comentário aqui que é o seguinte, ele fez um projeto e enviou o boleto da RT para o proprietário. Aí o proprietário disse para ele o seguinte, olha, não vou mais executar essa casa não. Aí tudo bem, passou-se um tempo e ele recebeu uma multa do CREA. Por quê? Porque ele fez ele foi fiscalizado, o proprietário, que construiu a casa sem avisar para esse profissional, ou seja, o profissional fez o projeto, mas não chegou nem a assinar RT porque o proprietário não pagou. Ele disse que não ia mais executar e executou por conta própria. E aí ele citou, então, o proprietário, quando foi fiscalizado, o nome desse profissional como responsável técnico, mostrando aquele projeto que tinha sido apresentado, mas que efetivamente não tinha sido nem assinado a RT e o proprietário disse que nem ia executar. Olha, Rafael, eu vou dar aqui a minha opinião e vou também depois passar para a Adriana para ver se ela tem uma opinião. É claro que a gente teria que analisar com mais detalhes esse caso, mas o que eu entendo é o seguinte, né? Se você não assinou a RT e você não estava na execução, você não é responsável pela execução. Agora, se aquele proprietário tinha o teu projeto na mão e teu projeto continha algum erro, mesmo que você não tenha sido, nem soube que a obra estava acontecendo, né? Mas se quem executou de acordo com o teu projeto tinha algum erro, na minha opinião, tu tem uma responsabilidade solidária aí, porque no final das contas você executou o projeto e quem executou a obra executou de acordo com o teu projeto, tá certo? Por isso que é importante que a gente só entregue os projetos realmente depois que já está tudo contratado, tudo pago e que gere, é claro, a nossa RT.
Isso Seria mesmo. por aí? Isso mesmo. Quem faz o projeto, né, não quer dizer que vai fazer, que vai executar o projeto. Então, tem a RT, né, do projeto e da execução. Se ele não tem de execução, realmente não seria o caso de responsabilizar. Teria que fazer uma defesa aí, né, alegando que você nem tinha essa RT. Então, agora, como o Murilo falou, se o erro foi no projeto, aí executou conforme teria uma responsabilidade solidária. O que é importante, gente, além da RT, é fazer contratos. Sempre façam contratos. O que é o serviço que você está executando? É só o projeto? Ou você vai ser responsável pela execução? Ou você vai ser responsável pelo projeto e vai só fiscalizar? Tem que detalhar isso no contrato. Por quê? E você junta esse contrato aí como defesa. É importantíssimo. Não façam nada sem contrato. Eu fico assim, eu brigo com o povo todo dia, sabe? O pessoal ter coragem de assumir uma construção assim, sem contrato. A responsabilidade é muito grande. A primeira coisa é contrato. Pode falar. E uma coisa que eu falo muito, Adriana, é assim: a gente, nós engenheiros arquitetos, a gente morre de raiva quando um profissional, um pedreiro, um mestre de obra, faz obra no nosso lugar, né? A gente fala assim, estão roubando nossa profissão, etc. e tal. Por outro lado, o que eu mais vejo nos meus grupos de WhatsApp, enfim, é o pessoal assim, ei, quem tem um modelo de contrato aí sobre execução de obra? E aí, tipo assim, as pessoas não entendem que existe um profissional que é especializado na elaboração de contratos, que é o advogado. E que o modelo de contrato nenhum é suficiente porque cada obra tem as suas particularidades, pessoal. E nem Com todo certeza. modelo que a gente encontrar na internet vai estar apto para isso. Então, assim, eu já vi muito problema com pessoas e com empresas que tiveram por falta do contrato estar bem feito, tá? Isso aconteceu muito, inclusive, Adriana, depois eu vou passar para te comentar sobre esse caso, essa importância de que o advogado revise esse contrato, né, ou elabore esse contrato, que aconteceu muito problema, principalmente nesses últimos 2 anos, em relação a, por exemplo, a questão de aumento de material, né? Então, os materiais dispararam de preço, muita gente fez contrato sem considerar no contrato nada a respeito de reajuste ou reequilíbrio contratual, ou algum índice, enfim, algo, qualquer coisa, e depois teve que ir ou para a justiça ou negociar com o cliente, tá? Porque ou assumir o prejuízo. O contrato não contemplava nada. Sim. Teve clientes que me procuraram que estava, uma cliente, acho que no Rio de Janeiro, que estava executando 3 obras para dar conta de terminar uma obra ali de grande vulto que ela tinha terminado, pegou umas reformas, ou seja, estava trabalhando de graça para esse cliente. Muitos construtores aí do Brasil todo tiveram prejuízo. Então, assim, primeiro, vamos começar a falar da importância do contrato. Gente, modelo, né? Todo contrato vai ser feito aí de acordo com a realidade do negócio. Eu já peguei contrato que uma cláusula anulava a outra, cláusulas contraditórias, índice de correção errada, porque tem um índice que você usa durante a construção, outro depois da construção. Eu já peguei contratos de advogados que estava errado. Por quê? Porque a construção civil é tão complexa, mas é tão complexa que acho que se a gente não vivesse, ó, pra você ter ideia, eu e minha sócia advogamos, somos especialistas em direito imobiliário e ainda assim nichamos só para a construção civil. Nós estávamos fazendo construtora e incorporadora. Como estava ficando assim difícil da gente contratar profissional e atender os dois, nós ficamos só com construtoras, para vocês terem ideia. Então, nossos contratos, o que eles são feitos? Baseados no quê? Lógico, em todo o direito, em todas as normas jurídicas e técnicas, e também nos BOs que já presenciamos, né, que as construtoras traz para a gente já sabe os problemas que já teve e já traz ali para te resguardar. Então, quando você pega um modelo de contrato aí, às vezes é melhor nem ter, a depender do modelo. Ontem, com o Rangel, a Lud contou um caso engraçado de um amigo dela, que o pai assinou um contrato com um construtor e ele não estava satisfeito com esse construtor. E foi olhar o contrato e queria dispensar
queria rescindir o contrato. Ele foi olhar o contrato, esse colega da minha sócia, ele também fez direito, foi olhar o contrato, ela disse que tinha 2 folhas e tinha lá somente uma multa, e a multa ainda era para ele, coitado. Aí pensa para você ver. E ele que fez o contrato. Então, assim, imagina uma situação dessa. Você pega um modelo de um contrato, às vezes fala assim, nossa, essa cláusula aqui tá linda, deve ser boa, essa aqui deve me proteger de tudo. E às vezes você está arrumando um problemão. A questão aí do reajuste. Ó, pode falar, mano. Aconteceu isso no meu condomínio aqui, teve até a cassação do síndico, porque a gente quis rescindir o contrato com o construtor fez um contrato que protegia ele com uma multa de 20%, se caso de quebra de contrato. Aí não teve que aguentar esse construtor até o final, porque a multa é muito cara. Então, gente, não tem jeito, tem que ser analisado, tem que saber, né? E a questão aí do reajuste por preço cheio, né? Você vai entregar a obra para o cliente com preço cheio. Na legislação, no Código Civil, fala que não pode haver reajuste quando você faz esse tipo de contrato, salvo estipulação contrária. Aí que entra o contratualista, entra o especialista. Então, os nossos contratos, nossos clientes, todos estavam resguardados, porque o nosso já tinha essa previsão, mas maioria, viu? Maioria dos construtores não tinham e levaram muito prejuízo. Por quê? Vão para o judiciário, vão ficar anos aí, e o judiciário já tem muitas decisões entendendo que não tem direito. Você vai tentar aí um reajuste com o cliente, não é fácil essas negociações, eu fiz várias negociações aí tentando ajudar o pessoal, não é fácil, porque o proprietário assina esse contrato e ele já assinou aquele valor, é o que ele se comprometeu ali, né? É para resguardar ele, que tem isso na legislação. Então, assim, se não tiver no contrato, você não vai conseguir reajustar. Adriana, agora uma pergunta aqui que interessa muito aos meus alunos. Já aconteceu o caso, já que tu atua com direito imobiliário, de você precisar de um assistente técnico, né, que seja engenheiro, por exemplo, ou arquiteto, para poder te ajudar a fazer uma conferência de medição ou de orçamento? Sim, inclusive nós já temos a Bruna, que ela é nossa cliente e que ela é orçamentista e que ela já nos ajudou, né, fazendo aí perícias em obras, problemas aí com essa questão de clientes que reajustar preço, ela nos ajudou aí fazendo orçamento, precisamos sim. E uma outra pergunta, só para poder ver como muitas vezes nós, engenheiros e arquitetos, que eu falo muito que a gente não sabe divulgar o nosso trabalho. Outra pergunta que eu te faço: quantas vezes algum engenheiro ou arquiteto já visitou o teu escritório de advocacia para oferecer esse tipo de serviço? Acho que nenhuma, viu? Não mesmo. E é importantíssimo, porque eu trabalho só com extrajudicial. Então, eu não vou para o judiciário. Aqui os BOs, quem resolve somos nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contratar um técnico, ele vai na obra, vai fazer essa medição que a Bruna fez, vai lá, vai fazer a medição. Aí está o contrato aqui, está o proprietário de um lado, o construtor de outro. Eu paguei tanto, mas não foi empregado na obra esse valor. Aí vai contratar, né? A gente contrata uma pessoa de confiança nossa, nós já temos, e essa pessoa vai lá, vai avaliar a obra e pelo laudo dela a gente vai resolver esse problema, com certeza. E assim, gente, ninguém está querendo ir para a justiça. Todo mundo sabe que vai perder tempo, dinheiro. Sabe quem ganha dinheiro na justiça? Advogado. E nem sou eu, porque eu não advogo no judiciário, viu, gente? Não gosto, é só, assim, é muita dor de cabeça, então, as pessoas querem evitar, realmente, aí ninguém quer levar para o judiciário, então, se você propõe aí para escritórios de advocacia, eu trabalho, eu faço perícia, eu faço medição, o serviço que você faz, aí eu faço orçamento, então, com certeza você vai ter aí serviço, porque a gente faz muito isso no extrajudicial. Show de bola. Os proprietários preferem, né? Tanto o cliente como o proprietário, porque vai ser uma briga ali
muitas das vezes eles dividem esse valor aí que vai pagar esse profissional, a gente divide esse valor com eles para realmente ver qual que é o problema. Aí, se um estava errado, acaba que o outro vai embolsar ali, mas consegue negociar isso sem levar para o judiciário e mais despesa, mais problema. É isso mesmo, tem que divulgar o trabalho, né? Show de bola. Isso aí. Acho que da Débora aqui, quando o proprietário quer fazer o projeto fora das normas. A gente já respondeu, né? A questão aí é falar não. Deixa eu só ver se tem mais uma aqui na pergunta. Aqui. Tem um aqui do Fábio Henrique falando sobre a questão do terreno, né? Que o construtor tem que ter cuidado na escolha e compra do terreno, pois ele já viu casos em que depois da obra pronta, o antigo dono reivindicou o terreno. Depois da obra, você tem que certificar se é da propriedade dele ali, né? No contrato, ele vai assumir ali, né? Inclusive, a gente pede até a matrícula ou um documento aí de compra e venda. Quando você vai construir, você vincular esse contrato, pode acontecer mesmo. O que acontece? O que já aconteceu? De não vincular o endereço. Aqui em Uberaba, fizeram um contrato antigo, um construtor, de execução, projeto e execução, e não vinculou o endereço. E já tinha um projeto, preço global, e a proprietária, trocou o terreno, comprou um terreno que antes era plano, comprou o terreno em outro lugar, que a fundação era outra estrutura, mas isso não estava no contrato e o construtor ficou no prejuízo. Então, assim, no objeto, onde está lá no contrato, objeto, sempre coloca a propriedade, o endereço da obra, a propriedade de quem, se não é dele, você está construindo e não está no nome dele, peça autorização, peça que esse proprietário assine como interveniente, tá? Para você não ter nenhum problema. Show de bola, então. Adriana, queria te agradecer aí por essa live, pessoal aqui realmente gostando bastante aqui nos grupos do WhatsApp. É um assunto realmente bem pertinente, que daria para fazermos aí um módulo de pós-graduação só sobre responsabilidade, mas acho que a gente dá uma passada aqui pelos principais pontos. Isso. Eu que te agradeço, viu, Murilo? Muito obrigada. E o dia que você quiser, que a gente puder ir, a gente faz outra live, outros assuntos aí, trazendo conhecimento para meus alunos, para os seus alunos. Vamos fazer sim. Teve uma pessoa aqui, aqui no Instagram, que perguntou, foi a Global Gesso, que pediu teu contato. Então, já vou deixar aqui, pessoal, um aviso. Pessoal aí que são os meus seguidores, tá? Quiserem achar a Adriana no Instagram, é só ir lá e Adriana _ Direito Imobiliário, tá certo? Então, procura lá, Adriana _ Direito Imobiliário, que vocês vão encontrar o perfil dela. Aí vocês entrem em contato aí quando precisar dos serviços dela, já que ela é especializada realmente no direito imobiliário, tá certo? E se tiver ficado alguma dúvida, né? Às vezes a gente fala aí, às vezes não leu, ou não expliquei, não ficou muito claro, pode me chamar pelo direct aí, tá? Podem ficar à vontade aí. E sigam a dica aí que eu provoquei a Adriana aqui para saber, de oferecer os serviços nossos para os advogados, tá, pessoal? É uma parceria muito, muito interessante. Eu vou só pedir só mais uma coisa para o pessoal aí. Quem puder fazer um favor para mim e para a Adriana, tira um print aí, tá certo? Ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Tira um print, compartilha lá nos stories, marca o meu perfil, marca o perfil da Adriana e sigam a Adriana aí para poder ter mais informações. Ela compartilha lá sobre essa parte, né, do direito de construir e uma série de dicas que são importantes para nós, engenheiros e arquitetos. Isso mesmo, pessoal, me sigam aí todos os dias, estou falando aqui sobre obras, toda semana tem uma aula aberta no YouTube ou no Instagram, aqui sempre a gente traz um profissional, ou a gente está só falando aqui da parte jurídica mesmo, mas sempre para construtores. Então, me sigam aí. E vou oferecer um presente para vocês aí, os seguidores do Murilo. Os meus também aqui, que não tem.
Quem tirar o print e marcar a gente lá, vai ganhar um e-book Construtora Blindada, que tem aí, ó, muitas dicas para você realmente blindar aí o seu negócio, a sua construtora. Então, aí tá aí, pessoal. Quem printar, marcar a gente aí me chama lá no direct, ou eu chamo no direct lá, que eu vou enviar para vocês amanhã o e-book, tá bom? Isso. Adorei, como sempre, viu? Oi? Não, eu só tô falando, pessoal, que é importante, quem fizer isso, mandar o print para ti, porque às vezes tu não é notificada, a pessoa faz o compartilhamento e tu não é notificado. Então manda o print para ela. Tem que me marcar. E diz assim, olha, eu quero meu e-book aí que a Adriana manda para vocês. Mas me marcando lá eu recebo, mesmo que fiquem solicitações lá ocultas, depois eu consigo ver, só me marcar, tá? Ô, Murilo, muito obrigada aí, muito bom falar com você, sempre aí muito aprendizado. E agradeço a companhia de vocês aí. E estou guardando pessoal me seguindo aí, me chama nas redes sociais para a gente conversando aqui, que adoro falar de obras de construção civil. Obrigada, viu, Murilo? Eu que agradeço, Adriana. E só um último recado aqui para a Gláucia. Gláucia, vai ficar gravado sim, tá? A live, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Então depois você pode assistir desde o início. E assista mesmo, porque vale a pena. Muita dica interessante aí para vocês não cometerem erros aí nessa parte contratual e também saber a nossa responsabilidade e como a gente se proteger. Só mais uma última dica para o pessoal. A gente falou aqui sobre a questão a gente falou aqui sobre a questão da responsabilidade civil, tá, pessoal? Uma coisa que, para quem é construtor, que vale muito a pena, existe o seguro de responsabilidade civil, né? Então, por exemplo, caso tu cometa aconteça algum problema na obra e aí, tipo assim, tu tem que indenizar de alguma forma o cliente, para você não ficar na fogueira sozinho, você pode contratar esse seguro, tá? Inclusive a própria mútua, que é a caixa de assistência, né, do engenheiro, que é vinculado ao CONFEA-CREA, ela tem esse tipo de seguro, né, Adriana? Isso também é importante, né? Com certeza. E, inclusive, quando for fazer um seguro, observe aí, porque tem seguros que não cobrem erros de projeto. Você pega, né, escolhe um seguro que cubra erros de projeto, porque se acontecer alguma coisa e o projetista for erro do projetista aí, você está coberto também, tá? E no orçamento, gente, vincular, né, passar isso para o cliente, fazer bons orçamentos. Ontem nós falamos muito sobre orçamento, saber repassar os custos aí para o cliente. Show de bola. E, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Já que a Adriana falou sobre orçamento, eu também vou estar fazendo um workshop sobre orçamento agora no final de março. Então, fiquem atentos aí no Instagram, que eu vou estar começando a divulgar sobre esse nosso workshop, que é gratuito, com certificado, sobre orçamento de obras e licitações, tá certo? Adriana, mais uma vez, muito obrigado. A gente até faz uma live falando, porque o orçamento, desde o orçamento, já começa as responsabilidades, viu, gente? Desde o orçamento. Então, já vamos fazer outra live para falar só sobre orçamento. Só orçamento, viu? Dá uma live. Obrigada, viu? Valeu, até mais, pessoal. Tchau. Grande abraço. Outro.